Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. A Câmara Municipal de Taubaté se reúne para a arguição pública do senhor Anderson Carlos Barbosa, servidor público da Prefeitura Municipal de Taubaté, indicado pelo prefeito municipal para o cargo de presidente do Instituto de Previdência do município de Taubaté, IPMT. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Orgânica do município de Taubaté, concedo a palavra ao senhor Anderson Carlos Barbosa para a apresentação do seu currículo. O senhor dispõe de 15 minutos. O senhor fica à vontade, ou aqui ou lá. Bom, vou me permitir inicialmente fazer a remoção da máscara para que o som saia um pouco melhor, já que nesse momento estou mantendo o distanciamento devido, né? Bom, boa tarde a todos, nobres vereadores, telespectadores da TV Câmara e internautas que nos acompanham nesse momento. Foi me pedido inicialmente para fazer uma breve apresentação a respeito do meu currículo e o porquê então estou aqui, e fui convidado pelo senhor prefeito para assumir a presidência do Instituto de Previdência do município de Taubaté, mediante o referendo aí dos senhores vereadores. Bom, um pouco de mim. Assim como 2 vereadores dessa casa, eu sou natural de Lorena, aqui também do Vale do Paraíba. Iniciei meus estudos na cidade de Lorena, depois me mudei para Caçapava. E eu tenho pautado a minha vida pelo estudo, porque eu acredito que a revolução, se é possível fazer algum tipo de revolução nesse país, a revolução se faz através da educação. Então eu procurei perpassar minha vida, eu tenho 48 anos, junto às 3 esferas do conhecimento humano, seja a área de humanas, seja a área de exatas, ou mesmo a saúde, tá? Me formei na ETEP, São José dos Campos, assim como o vereador que não está presente aqui, mas o Diego. Também sou etepiano, técnico eletrônico, como ele. Trabalhei numa empresa em Lorena chamada Furukawa, na manutenção elétrica, né, durante alguns anos, e depois acabei vindo para Taubaté no ano de 1992, onde me formei em 1995 como cirurgião dentista aqui na Unital. Isso posto, depois fui deslocado para o Exército Brasileiro durante 1 ano e meio para uma cidade chamada Tabatinga, né, no Amazonas, no Alto Solimões, na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. E por lá fiquei durante 1 ano e meio, transitando entre Tabatinga e Manaus, na 12ª Companhia de Polícia do Exército, né? E ali eu diria que minha vida mudou. Eu conheci um Brasil que poucos de nós, a bem da verdade, nós conhecemos, né? Uma realidade completamente diferente daquela que nós temos aqui no sul-sudeste do país. Tinha certo desejo de continuar, mas eu precisava estudar, né? Tinha saído da faculdade, ainda estava muito cru, digamos assim, né? Mas lá já comecei com questões também ligadas à administração, onde cuidei, boa tarde, vereadora, do FUSEX, né? Bom, voltei aqui para o Vale do Paraíba e retornei aqui para Taubaté no ano de 1997, né? E desde então estou aqui. Me dediquei durante alguns anos à iniciativa privada, tive uma operadora de planos médicos odontológicos, ela especificamente de planos odontológicos. Também fiz um estudo, um MBA a respeito disso, para saber como é que funcionava a saúde suplementar no país, né? E isso me ajuda até hoje a entender, inclusive, o funcionamento do próprio Instituto. Há uma relação, né? A Previdência também cuida de saúde.
No ano de 2001, prestei concurso público aqui para a Prefeitura de Taubaté, fui aprovado. E desde então, trabalho no Jardim Resende. Há 21 anos e um mês, desde o dia 9 de fevereiro de 2021, estou lotado no Jardim Resende e nunca fui deslocado de lá. Tenho uma relação umbilical com o Jardim Resende. E assim, um dia, pretendo, inclusive, retornar para lá como cirurgião dentista. Desde o ano de 2002, também trabalho como cirurgião dentista na administração penitenciária, né? Fiz parte da administração, da direção de saúde aqui do CDP de Taubaté, assim que foi inaugurado. Depois montei o consultório odontológico no CDP de Caraguatatuba e hoje estou lotado na P1 de Tremembé. Então já tenho 20 anos dentro da administração penitenciária também. Isso posto, o direito esteve sempre presente na minha vida, né? Seja por trabalhar na administração penitenciária ou também nessas experiências que eu tive relacionado à administração desde lá de trás no FUSEX. Isso me impeliu a fazer a faculdade de Direito. Em 2011 iniciei a faculdade de Direito em Lorena, no Unisal, onde me formei em 2015 e logo a seguir fiz uma faculdade de História. Tá? Junto a isso, tenho lato sensu em formação de docentes para o ensino superior. Atualmente sou professor de uma faculdade em Lorena, Faculdade de Serra Dourada, onde dou aula de ética, de anatomia e de odontologia legal. Assim que eu finalizei a faculdade de Direito, resolvi me dedicar realmente à minha grande paixão. Ou seja, estudos difusos e coletivos. E o meu mestrado está intimamente ligado ao direito do idoso. Vou me permitir aqui, e aqui eu estou falando com o coração, não estou falando de improviso, não fiz qualquer tipo de texto prévio. Né? E lá no postinho, lá no Pamo do Jardim Resende, brincam muito comigo que eu gosto dos velhinhos, né? E que eu não tenho muita habilidade com as crianças. E com certeza isso é uma realidade. Né? Cada um tem as competências e habilidades próprias de si e vai desenvolvendo isso ao longo da vida. Então eu desenvolvi uma dissertação de mestrado ligada à terminalidade da vida. Essa dissertação de mestrado serviu para fomentar um projeto de lei do Senado que está lá ainda, por conta da pandemia, tudo ficou parado, para que houvesse um arcabouço jurídico necessário, inexistente hoje no país, permitindo que aqueles que estão em sofrimento terminal tivessem a capacidade e autonomia de decidir o seguinte: precisamos ter dignidade ao viver. Precisamos ter dignidade no momento da morte também. Precisamos ter dignidade no momento da aposentadoria. E isso me impeliu a aceitar o convite num primeiro momento, para ser conselheiro do Instituto de Previdência, onde já estou lá há 2 anos, e finalmente aceitar o convite do senhor prefeito. Eu indaguei, porque eu não sou amigo do senhor prefeito. Falei com ele uma única vez, presencialmente, no dia desse convite. Jamais falei com ele via telefone. Meu telefone está aí, pode fazer até uma quebra de sigilo, se for o caso. E perguntei para ele, por que eu? E ele falou algumas coisas do que eu falei aqui, ele falou. Ou seja, de alguma maneira eu estava sendo observado ao longo desses anos. E isso me impeliu a fazer esse convite. É claro que não é um momento fácil do Instituto, né? Falei com ele que eu não pretendo ser o último presidente do Instituto. E creio que assim vai ser, se tiver meu nome aprovado pelos senhores. Creio que seja possível, sim, entre aspas, salvar o Instituto. Transparência tem que haver, total,
Há uma CPI em curso nessa casa, onde as portas estarão, obviamente, abertas para quaisquer tipo de informações, documentos e afins. Tá? Mas tem que haver uma sinergia entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, os servidores entenderem o que está acontecendo. Creio que haja algum tipo de problema na comunicação e por isso hoje eu deixei o meu juridiquês de lado, né? Não vou usar termos jurídicos nesse momento porque tem outras pessoas nos assistindo que porventura podem não entender isso. Então, né, acho que quanto mais você tem essa capacidade de se comunicar com essa população, melhor é. Né? E eu não estou aqui para falar bem ou falar mal de gestão anterior ou mesmo essa, seja do IPMT ou seja do Executivo. O que nos interessa e o que me interessa é que esse momento do servidor, quando ele está inativo, ou mesmo dos pensionistas, ele tenha dignidade num momento de vulnerabilidade total. É um momento, talvez, o meu pai é aposentado, né? Trabalhou durante 43 anos, hoje ele tem 83 anos. Minha mãe é aposentada, servidora pública, professora aposentada do Estado de São Paulo. Eu sou servidor público, dediquei a minha vida, né? Já são 21 anos ao serviço público, porque gosto. O prefeito me perguntou, mas todo mundo olha, mas que hora você dorme? Com esse currículo todo, como é que você faz? Que hora que você dá aula? Como é que você se dedica? Como é que você faz isso ou aquilo? Eu gosto de gente. Com esse currículo você poderia estar na iniciativa privada? Sim, mas eu gosto de gente. Foi uma opção. Talvez tenha sido talhado para o serviço público desde a mais tenra idade, né? Porque minha mãe, todas as mulheres da família da minha mãe são professoras, fizeram magistério, com exceção da minha irmã mais nova. Então eu venho de uma família de servidores públicos. E a gente sabe, né, que nesse momento, né, você enquanto idoso, gasto com medicamentos, gastos extras, gasto com filhos que não saem de casa hoje em dia, né? Cada vez mais estão saindo mais tarde de casa. Então, nesse momento, há que se pensar com bastante carinho nessa população, nesse público. Eu creio que seja isso. Né? Hoje sou professor também, na iniciativa privada, como eu falei, sou professor. Agora estou começando um curso justamente de gestão em RPPS. Né? Preciso entender mais. E só se consegue de uma maneira: estudo. Não há outra forma de se fazer isso a não ser estudando. E por isso eu pautei minha vida assim. Não sou casado, sou solteiro, nunca me casei. Tenho 3 filhas, mas 3 filhas que latem. Né? São minhas 3 pequenas filhas lá que estão lá em casa agora. 3 cachorrinhas, 3 fêmeazinhas, que fazem parte da minha família no dia a dia. Eu acho que é isso. Estou pronto para ouvir os senhores, responder aquilo que eu souber responder. Aquilo que eu não souber responder, simplesmente eu vou falar não sei. Encerrando, eu costumo falar que hoje em dia, por conta da internet, né, nós temos os tudólogos de plantão. Né? Se os senhores me perguntarem alguma coisa sobre física quântica, eu não vou ter a menor pudor de falar, olha, eu não sei. Mas hoje parece que é vergonha você falar, eu não sei. Porque está tudo no celular, está tudo no Google, e na primeira e segunda informação, ali está toda a verdade. Né? E também não é bem assim, a gente precisa saber onde procurar, se essa informação é verdadeira ou não. Hoje as chamadas fake news, né, que antigamente se chamava de boatos. Né? Creio que seja isso, senhores. Obrigado.
Para fins de organização dos trabalhos, realizaremos a inscrição dos senhores vereadores e vereadoras que desejam fazer questionamento ao senhor Anderson Carlos Barbosa. Cada vereador disporá de 5 minutos. Mesa, a favor, abrir as inscrições para o questionamento. Mesa, a favor, encerrar as inscrições. Vereador Douglas Carbone. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde ao indicado do Instituto agora. Ouvi você com propriedade falar desses itens. Está ali a Eliane, que é a nossa funcionária, representa esta casa, os servidores do Instituto. Nós conversávamos ontem nos bastidores das alterações necessárias que a gente vai ter que fazer da reforma da Previdência. E com muita prudência, com muita sabedoria, você trouxe alguns dados. Não adianta a gente também ficar olhando para o passado e falar que o que nós vamos fazer? Só criticar. A gente precisa resolver o problema. E a maturidade que a gente tem que ter hoje é saber qual é o problema. Hoje nós sabemos que é o déficit autorial. E essa reforma da Previdência, a Previdência Complementar, precisa ser votada e precisa ser discutida com muita cautela, muita transparência, inclusive a questão da transição da mudança da reforma da Previdência. Eu desejo para você sucesso. Na verdade, subi aqui justamente para isso, para te desejar sucesso, força, porque é uma missão que é MacGyver, né? A gente simplesmente o prefeito, os vereadores, acho que vão aí aprovar o seu nome, mas de forma MacGyver você vai ter que fazer de um clips se transformar em 2 bilhões de reais. Essa é a realidade. Nós temos algumas situações que nós vamos votar aqui, que é a reforma da Previdência, mas tantas outras coisas que precisam ser discutidas, né? E aí eu conversava com meu colega vereador Alberto e também com o Macedo, que nós estamos numa CPI, vereadora Elisa, que também faz parte da CPI, vereador Serginho também. Tem algumas aplicações financeiras que a prefeitura fez estranhamente. Ficou com os 11% dos funcionários. Para você que me acompanha, eu quero dar um recadinho para as puxa-saca de plantão, que eu não sou puxa-saco desse governo, não sou puxa-saco do governo passado, fui líder do governo passado, não preciso escrever isso na internet que eu tenho consciência, mas eu não aprovei da calote no IPMT. Vereador Bob, inclusive citei Vossa Excelência aqui, que Vossa Excelência estava naquela reunião e falou: não vou votar porque você não vai pagar, e não pagou. E não pagou. Então quem falhou aqui não foi eu, não foi a casa que aprovou o projeto do vereador Moisés, foi esse governo. A gente é aliado, não é alienado. A gente sabe as coisas que a gente faz. E pasme, recebemos um documento aqui que o governo passado ficava com os 11% dos funcionários e só repassava o IPMT um mês depois.
Eu quero saber se as aplicações financeiras que o governo passado diz que repassou para o IPMT, elas são compatíveis às aplicações financeiras e seguras como o IPMT faz. Porque eu sei que o IPMT hoje faz aplicações financeiras extremamente seguras no mercado financeiro. Mas eu desejo para você sucesso, conte comigo, conte com meus estudos, com a minha contribuição, para que vocês que são funcionários de carreira possam entender que todo o contexto, a gente aprovou um projeto extremamente importante ontem, das referências dos funcionários de carreira, a maioria deles estão mudando suas referências, automaticamente vai mudar o valor da contribuição previdenciária para o Instituto de Previdência. Falava com os professores, inclusive, devem ser chamados até abril agora, homologado por questões técnicas, quase 300 professores efetivos, que vai ajudar o Instituto de Previdência Municipal. Porque nós tínhamos quase 1.000 professores seletistas na prefeitura. 1.000 professores seletistas, é muita coisa, que paga, né, INSS. Nós estamos falando aqui de 1.000 profissionais que pagam INSS, não pagam IPMT. Então, quero deixar muito clara essa posição. Que você tenha sabedoria, que Deus te abençoe, que você possa conduzir o IPMT, porque muitos de nós estamos confiando em você. Lá tem um corpo técnico muito bom, você sabe disso. Eu sou suspeito em falar dos funcionários que lá estão, mas eu desejo para você muito sucesso. Parabéns, viu? Vereador Rodson Lima Bob. Todos, boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores, boa tarde, munícipes que estão aqui na galeria da Câmara, você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté, Dr. Carlos, prazer conhecer e escutar a sua história, a sua formação. A gente percebe que o senhor é muito capacitado pela função e desafio que o senhor tem pela frente aí. Mas aqui é uma sabatina, qual nós viemos para questioná-lo e fazer algumas perguntas. E eu cito aqui a grande responsabilidade que nós, como escolhido da população, como representante da população, e nesse caso, que trata sobre o Instituto de Previdência do município, e a responsabilidade que a gente tem de colocar, vamos dizer assim, um salvador da pátria, porque a gente sabe como se encontra o IPMT hoje na cidade de Taubaté. Então, para ser bem breve, doutor, eu gostaria de que o senhor explanasse para a gente aí, se o senhor conhece a atual situação hoje do IPMT, como que se encontra. E eu, como legislador, quando assumi o mandato, eu fiz um cronograma e até um planejamento de trabalho. E como que o senhor vê essa situação que o senhor vai fazer, essa análise para a gente, e de que forma o senhor pretende agir com ações para que possa tentar solucionar esse sério problema que impacta todo o funcionalismo público na cidade de Taubaté. Hoje a gente tem acesso a alguns dados e nós estamos percebendo que o Instituto de Previdência, se não for tomado políticas drásticas de gestão, seu tempo está contado. Todos estão cientes disso. Então eu gostaria de saber do senhor, que pretende ocupar esse cargo, foi indicado para que pudesse ocupar esse grande desafio, quais os cronogramas que o senhor tem e quais as metas e as políticas que o senhor pretende implantar quando for presidente do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Senhor presidente, você que me acompanha por aí, são essas considerações. E ressaltar aqui o vereador Douglas, né, vereador Douglas? O tempo é o senhor da razão? Isso aí, eu tinha dito lá atrás, até inclusive muita gente se espantou com o meu posicionamento, mas está aí. Mas a gente vai aprendendo e eu fico feliz em acertar, e quando erro também, a gente aprende, tem essa aprendizagem com esses erros também. Um grande abraço a todos e espero ouvir aí a resposta do Dr. Carlos. Vereadora Vivi da Rádio. Pela ordem, senhor presidente.
Ele vai fazer a resposta depois junto ou vai Depois fazer ele respondendo, responde. vereador? Depois ele responde. Depois ele responde. Boa tarde a todos, a todas presentes. Doutor Anderson Carlos Barbosa, a gente fica muito grata, né? A gente fica feliz, acaba sem querer surgindo uma esperança no nosso coração. Porque quando a gente fala de PMT, é a maior discussão entre os vereadores, a maior preocupação que tem acontecido aqui. A gente se assusta quando a gente ouve do prefeito que o IPMT tem 10 meses de vida. É assustador ouvir algo assim. A gente fica preocupado com o servidor que ainda vai se aposentar, o sistema acabando dessa maneira, e audiência em cima de audiência, briga em cima de briga, e nada se resolve. Quando eu soube pela doutora Daniela Paiva, minha grande amiga, maravilhosa amiga, médica, junto com o senhor lá no postinho do Jardim Resende, que o seu nome teria sido indicado pelo prefeito para estar assumindo esse cargo, eu me lembrei de um episódio. Eu lembrei de um episódio que a doutora Daniela estava meio que desesperada com uma audiência que ia ter, não sei se era uma votação, e eu fiz uma fala nessa casa que eu cometi um erro na minha colocação de palavras. E o senhor estava atento, o senhor ficou bravo. O senhor ficou bravo porque eu falei uma coisa que não procedia, que não era isso, que, reivindicando o que é certo, o que é correto, o que tinha que acontecer com o IPMT para se resolver. E eu dei uma aliviada no IPMT, eu me lembro na época. E o senhor ficou bravo. Não, não é assim. Está errado, assim o IPMT não vai. E aí eu me lembrei disso, quando a doutora Daniela falou do seu nome, eu ainda brinquei. É aquele doutor que achou ruim comigo? Aí ela, com medo de eu vir reprimi-lo aqui, não, mas ele gosta de você. Eu falei, calma, é ele mesmo que eu quero. Uma pessoa que acompanha, uma pessoa que tem total entendimento de IPMT. Presidente, ele fica atento a cada fala de cada vereador quando tem audiência, quando se trata do IPMT. Ele é totalmente antenado, ele é totalmente inteirado, ele tem interesse, ele tem amor, ele tem vontade. Então isso mexeu demais comigo e eu queria compartilhar e dividir isso com os meus amigos. Que eu fui chamada a atenção, ele ficou bravo comigo porque eu falei uma coisa aliviando o IPMT e estava errado. A preocupação dele com o IPMT, e lá você nem imaginava receber um convite desse, até porque a gente estava no governo Ortiz, não era nem saúde. Então eu quero parabenizar pela a sua coragem de estar pegando essa bomba, porque você está entrando numa bomba, algo quebrado, que você vai ter que fazer um milagre, e nós vamos, sem querer, criar expectativas. Porque quando troca a gestão, a gente cria expectativa de melhoras. Não adianta a gente falar que a gente não vai criar, porque nós vamos. E vamos estar juntos, com certeza, lutando, apoiando, porque a gente quer ver o futuro dos nossos aposentados garantidos. Então eu quero deixar aqui o meu total apoio, o meu total respeito. Tudo que você precisar de mim nessa casa, eu estou à disposição. E eu vou estar em oração, porque vai ter que ser através de oração, viu, vereador Pirulito? Só torcida, só energia boa não vai. Vai ter que ser oração, para que você seja realmente abençoado, iluminado por Deus, para você transformar essa bagunça que está e essa situação que está. Conte conosco. Essas são as minhas considerações, presidente. Obrigada. Vereador Adriano Coletor Tigrão. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, munícipe que nos assiste, doutor Carlos. Que prazer, cara. Ouvir de uma pessoa tão culta, tão estudada, ouvir a palavra que eu acho que eu sempre prego aqui, amar as pessoas como a si próprio. E o senhor colocou uma palavra muito linda aqui, amar gente, gostar de gente. E é isso que nós servidores precisamos, de cidadão que se interessa por gente. Porque os servidores estão tão desanimados, tão desacreditados, né? Tantos erros passados. E o senhor me traz uma palavra tão bonita como essa, numa simplicidade, numa humildade. Eu gosto de gente. E eu, como vereador, ex-coletor de lixo,
já me senti representado pelo senhor. Eu sei que é difícil, né? A IPMT tem uma rabiola muito grande para trás. Só que estamos aqui para isso, né? Nós sabemos, quando nós se candidatamos a vereador, sabemos que tinha uma peteca muito grande, não só na prefeitura, como no instituto. E sabíamos das lutas que nós, vereadores, tínhamos que enfrentar. E nós estamos enfrentando. Nós, vereadores, estamos aqui combatendo, batalhando e tentando desenvolver uma política séria nesse país. E aí vem um cara com todo esse currículo, uma coisa tão linda e maravilhosa que o senhor falou: gosto de gente. E é isso que o servidor precisa. Precisa de pessoas que amam pessoas. Precisam de pessoas que estão interessadas não no dinheiro, mas sim na vida das pessoas. Em levar o pão de cada dia, de cuidar da aposentadoria dos nossos idosos, de cuidar do cidadão trabalhador. Então, o senhor já tem meu voto. Fica aqui. O que precisar desse vereador, eu precisava falar aqui sobre essa situação, né, em representar o meu voto ao senhor. Seja bem-vindo a esse pepino. Sabemos, mas eu sei que o senhor é capaz, por isso que o senhor abraçou. Como o senhor falou para a nossa amiga Vivi, né? Teve lá sua crítica, mas foi uma crítica que sabia que tem jeito de fazer algo. E ela entendeu e parabenizou. Parabéns, vereadora, também por a humildade da senhorita de ter vindo aqui falar. Porque é assim que a gente, né? Às vezes a gente acha que ele xingou porque não, mas a gente sabe que ele falou por bem do IPMT. E eu tenho certeza que essa peteca o senhor vai tirar de letra. E vai mostrar para muitos que fizeram errado o que é fazer o certo. E conta com esse ex-coletor de lixo. O que o senhor precisar para servidor público e para mostrar para o Brasil que tem jeito de vencer, eu estou aqui. Eu não trabalho por partido. Eu trabalho por um só partido, povo. E o povo precisa de gente da gente. Precisa de gente que ama a gente, que sabe o que é preciso para cuidar de um ser humano. E o senhor tem toda a capacidade para isso. Seja bem-vindo, né? Que esse vereador estiver à disposição, estou aqui. Essa casa também. Eu só gostaria de deixar o senhor. Estamos aqui para enfrentar tudo que vier em nosso Brasil de errado, para tentar fazer o certo. Nós somos servidores públicos. E eu sou o ex-coletor de lixo, o vereador coletor Tigrão. Seja bem-vindo, senhor Carlos. É um prazer em falar com o senhor, viu? Vereador Serginho. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Miranda, quem preside essa sessão extraordinária, a sabatina do meu dentista, Dr. Anderson, dentista da minha família, dentista do falecido meu pai, seu Darcy, santista, seu Darcy. Tá vendo? Tem um santista aí, isso mesmo. Nobres pares, telespectadores da TV Câmara, internautas, servidores. Falar do Dr. Anderson, né? Eu que o conheço já desde o início do ano 2000, quando assumiu lá o cargo no posto de atendimento médico odontológico no Jardim Resende. Várias vezes tivemos a oportunidade de conversar e tenho conhecimento do amor que o senhor tem pela profissão, do amor que o senhor tem pelas pessoas, né? Haja vista aí tudo aquilo que o senhor fez pelo meu pai, quando ele estava lá, os diálogos, a importância disso. Então, tratar bem o ser humano, eu acho que isso nós temos que valorizar e muito. Vendo aqui o currículo de Vossa Senhoria, dou os parabéns. Tudo aí relacionado à pessoa, saúde bucal. Faça aí parafraseando aí a fala de vocês da saúde. O ex-vereador Digão sempre anunciava isso aqui da tribuna da Câmara. A saúde começa pela boca. E chegar aqui e ver o senhor falando sobre a tese que trata de questão de pessoa,
do amor, da consideração. E ver também que o senhor já está desde 2019 no Instituto de Previdência, faz parte do Conselho de Administração. Com certeza deve ser um observador. A formação jurídica também facilita. Estar aqui especializando no curso de gestão pública em regime próprio de previdência social, o gabarita ainda mais a estar assumindo esse cargo e encargo de assumir um instituto de previdência. E aí já começo a fazer as minhas perguntas. Doutor Anderson, o senhor tem aí a intenção de fazer uma auditoria dentro do Instituto de Previdência para, apesar do conhecimento de estar ali dentro da administração, o senhor tem intenção de fazer uma auditoria para saber a fundo como que vem o Instituto ali de 30 anos para cá, 20 anos para cá? O senhor como servidor público, o senhor como aí bem próximo de assumir o Instituto de Previdência, a Previdência ela tem condições de se manter, ela tem condições aí de garantir as futuras aposentadorias para os servidores que estão na ativa? Gostaria de ouvir o senhor também falar das terceirizações que vem ocorrendo. Universidade de Taubaté, que hoje está lá com as suas fundações, o serviço junto ao serviço público, né, que é a coleta de lixo, hoje OS que estão na saúde, e nós temos um projeto de lei aí que nós temos que observar muito de OS na educação, 46 milhões de reais para a organização social, para fazer parte aí então da educação. Isso vai impactar diretamente na arrecadação do Instituto de Previdência? As prestações de contas que são feitas aqui a cada 3 meses, né, apresentando o quadrimestre para nós vemos aí, é assustador. Nós temos aí pouco mais de 200 milhões de reais. O senhor vai ter condições aí de fazer a gestão do Instituto de Previdência só com esses 200 milhões de reais em cofre aí para poder honrar os compromissos com os aposentados? Eu gostaria que o senhor falasse também um pouco da Universidade de Taubaté, como que está a situação da Universidade de Taubaté junto ao Instituto de Previdência. Presidente, obrigado. Vereador Alberto Barreto. Boa tarde, senhor presidente. O indicado aqui para o IPMT, o seu nome mesmo é? Anderson Carlos. Obrigado. Os demais vereadores aqui, os cidadãos nos acompanham, principalmente os servidores, né, que dependem tanto do IPMT, interessado principal nisso aí, e os aposentados já, né, os pensionistas, né, que são os principais interessados nisso, mas também toda a população taubatiana, porque se o IPMT quebrar amanhã, quem vai sofrer mesmo vai ser o cidadão. Os 317 mil cidadãos taubatianos irão sofrer com isso aí, né? Já falei várias vezes isso aqui nessa tribuna. Eu sou membro da Comissão de Previdência da Câmara Municipal e também membro da CPI, né, do IPMT. Então, tenho interesse muito grande e preocupação em relação a esse assunto, né? Recebo vários servidores interessados no assunto também, preocupados, né, com essa questão, e sou grande crítico desse modelo de previdência que nós temos no Brasil. O grande problema é o próprio modelo, né, que é fadado ao fracasso. Tem dia contado, desde o dia que nasceu, eu já estava com o dia contado para ele, né? E a situação do IPMT de Taubaté é diferente. Mas aqui, como se trata de uma sabatina, vamos fazer perguntas, né? Bom, o senhor já disse que sabe da atual situação, né, do IPMT, e eu quero saber o seguinte: qual a principal proposta para salvar o IPMT? O senhor disse na fala que
que o intuito é salvar o IPMT. Eu quero saber qual a principal proposta. Qual o principal problema que levou o IPMT à situação atual? Do seu ponto de vista, onde foi o principal problema que fez ele chegar a essa situação no dia de hoje? As propostas que estão nesta casa, né, de reforma da Previdência, o senhor provavelmente já leu, teve a par, o senhor entende que esta proposta é suficiente? Né? Quais são os principais apontamentos para a correção? Se não são suficientes, né, as propostas que estão na casa não são suficientes para que seja corrigido e a gente consiga salvar o IPMT, quais serão as correções e quais apontamentos o senhor pode fazer para que a gente já possa, nessa tramitação, fazer as correções, se for o caso, tá? Porque muito me preocupa. Os números do IPMT eu acompanho de perto e aí a gente corre um sério risco de, no final do ano, não ter dinheiro no IPMT para pagar 13º dos aposentados. Isso é crítico, muito crítico, né? Como o vereador Macedo sempre fala, ele não se preocupa com quem está na ativa, trabalhando, tem força de trabalho, mas se preocupa com aquele que já está aposentado com seus 80 anos de idade, que já não tem condições de saúde. E se ele não tiver o recurso para ele amanhã, como é que ele vai fazer, né? Os mais jovens conseguem correr atrás e se virar, mas esses não. Então, a nossa grande preocupação é essa. E a gente sabe que se o IPMT quebrar amanhã, quem assume tudo isso é a prefeitura. Nós temos aí uma folha em torno de quase 15 milhões mês e vai sair dos cofres públicos. Nós estamos falando aí de quase 200 milhões ano do orçamento da prefeitura para poder pagar aposentado. E nós sabemos que o orçamento da prefeitura é apertado, né? Então, é muito crítico a situação. Então, gostaria de ouvir do senhor esses questionamentos para que a gente possa entender exatamente qual a sua linha e o que você pensa para a solução dos problemas e salvar o IPMT. Tá bom? Obrigado. Vereadora Thalita Cadeirante. Boa tarde aos presentes. Presidente, peço licença para falar da mesa. Dr. Carlos, Anderson Carlos, né? Parabenizar o senhor pelo currículo extenso. Fico muito feliz quando tem pessoas que assumem frente de instituições, pastas, enfim, que consideram que o estudo realmente é a principal ferramenta de se munir de informação verdadeira, de um bom trabalho. Então, queria parabenizar o senhor por isso. Eu tenho alguns questionamentos, mas meus colegas já fizeram eles, mas vou reforçar, né? Uma é a questão do arrombo que a gente tem no IPMT, que não é novidade para ninguém, que foi falado aqui por todos os outros pares, né? Que infelizmente foi deixada pela gestão passada, que não repassou a cota patronal para o IPMT, por exemplo, né? E aí a pergunta é muito parecida com a do vereador Alberto Barreto, sobre qual é a estratégia, a proposta para cobrar, na verdade, e não só para salvar o IPMT, mas para cobrar e reaver esse montante dos gestores da antiga gestão, né? Redundante, mas é isso. E é delicado esse assunto, mas eu preciso perguntar também, né? Se existe nessa nova gestão a intenção, a possibilidade, o estudo, né, do IPMT responsabilizar judicialmente a antiga gestão por esse arrombo que ficou. Com relação aos aportes também que foram estabelecidos, né, na gestão passada, que foram feitos de forma arbitrária, eu quero saber se existe uma proposta de novos aportes para resolver a atual situação. Quais são os novos aportes que nós poderíamos aí pensar, trabalhar para tê-los, né? Porque já que os antigos aportes, a gente recebeu um estudo de que não vão ser o suficiente para que a gente resolva o problema do IPMT. E queria deixar registrado também que com essa reforma da Previdência que chegou, né, que a gente vai votar aqui na Câmara, alguns servidores, principalmente da Unital, já vieram me procurar. Eles estão preocupados e, historicamente, o IPMT tem... para esses servidores, né, historicamente o PMT sempre foi muito duro, fechado ao diálogo. E aí eu queria deixar registrado um pedido a respeito dos servidores, principalmente os da Unital, para que a gente tenha um diálogo aberto e para que o IPMT pense nas questões deles de forma empática. Então, isso é mais um registro aqui do meu pedido. São essas minhas considerações. Obrigada. Vereador Diego Fonseca.
Senhor presidente, pela ordem, eu peço permissão para fazer uso da palavra aqui também. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, uma boa tarde. Cumprimentar também ao nobre Dr. Anderson Carlos Barbosa, que está aqui nessa casa hoje. E também cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Câmara e pelas redes sociais. Olhei o seu currículo, parabéns pelo seu currículo, bem vasto, extenso. E tem uma questão aqui que me chamou bem a atenção e eu vou me atentar nela para te fazer realmente algumas perguntas. Aqui o senhor fala que o senhor foi integrante do Conselho de Administração Fiscal do Instituto de Previdência do município de Taubaté desde novembro de 2019. Se tratando de estar lá, não sendo muito redundante, embora o cargo já fale que é conselheiro, o que de fato o senhor fazia lá e quais eram os trabalhos efetuados? Por que eu digo isso? Porque numa audiência pública que nós tivemos aqui na Câmara Municipal, ou então o presidente do IPMT Gobo relatou que recebia hora extras. E eu mesmo indaguei naquela época o secretário de Finanças que estava na pasta se realmente isso era possível. E ele me relatou que não era possível, isso ele falou na audiência. Solicitei informações para a prefeitura, qual foi o montante de hora extra que foi recebido, e foi nos respondido que ele recebeu ao todo R$135 mil de hora extra. Ou seja, me causa um espanto um instituto de previdência que prega moralidade, que prega sensatez, o presidente recebeu hora extra. Então, a gente já tem que começar, se o senhor for começar, e assim nós esperamos, começar arrumando a casa. Então, já está aqui a primeira pergunta que eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor vai fazer a respeito desse assunto. Também, quando nós aprovamos aqui nessa casa a alíquota de 14%, nessa mesma audiência pública que nos foi passado, a funcionária do IPMT disse que a salvação do IPMT era aprovar a alíquota de 14%, que não poderia fazer ela proporcionalmente. Simplesmente disse que era só fazer uma continha de padaria. Eu até guardei isso daí e frisei bastante, era só fazer uma continha de padaria. Então, assim, nós estamos cansados da Câmara Municipal de sempre vir projetos para a Câmara Municipal com uma questão dizendo que vai resolver o problema e passa-se o tempo depois e não vai resolver o problema. Então, assim, nós precisamos, de fato, alguma coisa concreta e coesa e que seja apresentado para a Câmara Municipal e para os servidores e para a população para se resolver o problema realmente. O vereador Serginho falou muito bem em relação às terceirizações. A terceirização, ela retira realmente receita do IPMT, isso é fato. E a gente precisa que o IPMT tenha isonomia e independência para poder cobrar os gestores. Na gestão passada, nós aprovamos aqui o aporte, mas nós não aprovamos o calote. O vereador Douglas falou e falou muito bem. Qual foi a atuação do IPMT nesse período que tinha o calote? Cobrou efetivamente? De que forma que cobrou efetivamente? Então, assim, nós precisamos de um presidente que realmente tenha pulso firme, né? Eu sei que o senhor está chegando num momento muito delicado, né? O senhor está pegando erros que aconteceram no passado, que de fato a gente não pode dizer que é culpa sua, que não é, mas indiretamente o senhor estava ligado no Conselho Fiscal. Então eu gostaria de saber essas posições em relação às horas extras, em relação aos projetos que serão feitos para se salvar o IPMT, e pedir para o senhor que toda vez que tiver uma audiência pública, que quando os vereadores solicitarem alguns documentos para o Instituto, que seja fornecido, porque nós solicitamos e não foi fornecido o estudo que o IPMT fez para se chegar nos 14%. Vários vereadores aqui pediram e nós não recebemos o estudo. Falava simplesmente assim, tem que aprovar os 14%, se não aprovar os 14% vai quebrar o IPMT, isso não é resposta. Então, essas minhas questões, e eu desejo boa sorte para o senhor e pode ter certeza que a gente vai estar junto nessa trincheira aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Elisa, representa Taubaté. Boa tarde.
Boa tarde, senhor Anderson. O senhor veio aqui e contou a sua história. Isso foi muito emocionante. Hoje em dia as pessoas não param para ouvir as outras e a gente não conta mais das belezas da vida, né? A gente fala do eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O senhor falou do currículo vasto e a gente já sabia um pouco, mas o senhor falou que gosta de gente. Isso foi muito representativo para mim, porque eu também gosto de gente, me emocionou. O senhor falou que tem cachorros, o senhor falou que é servidor, o senhor servidor de um PAM há tantos anos e de um mesmo local, tenho certeza que tem um contato com a população daquele local que deve ser muito querido, porque se não fosse, não estaria. Com certeza eles teriam pedido para trocar. E eu venho aqui falar que gente é complexa, muito complexa. Tem horas que dói gostar de gente. E o senhor, como líder, queria saber como que o senhor, até porque a minha pergunta vai para um outro viés mais humanizado, que eu trago isso comigo, como que o senhor vai fazer para lidar com os desafios da complexidade da gente, dessa gente que a gente tanto gosta e que a gente está aqui por gente. E aí as questões técnicas foram muito bem faladas pelos colegas, então eu vou me ater ao desafio de liderar e cuidar também das pessoas que estão trabalhando junto com o senhor. Então, desejo muito boa sorte e é muito grato escutar. Eu agradeço a Deus por estar aqui escutando a trajetória e a história do senhor. As pessoas precisam ser humanizadas, né? E os títulos são extremamente importantes, retomo a vereadora Thalita falou, e eu como professora que fiz também magistério, eu não sou muito antiga, mas eu fiz magistério ainda, e a educação é o caminho, com certeza, é um caminho, a gente precisa estudar e a gente não para nunca, e o senhor na humildade, com tantos títulos, com um currículo tão vasto, falou que ainda está estudando e que é muito importante isso. Então, eu fico muito grata de estar aqui nessa tarde e ouvir a história do senhor e desejo muita força nos desafios que vêm pela frente, que são muitos. Parabéns e aguardo a resposta das perguntas dos colegas também. Muito obrigada. Obrigada, presidente. São essas as considerações do Representa. Vereador João Henrique Dentinho. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, você que está aqui na tribuna acompanhando e você que está em casa. Quero dar uma boa tarde ao presidente dessa casa, Paulo Miranda, também ao doutor Anderson Carlos. Vou ter que votar contra. Eu vou apanhar a torcida do Palmeiras. Como é que eu vou votar no Santista? Doutor Anderson, eu gostei da tua fala, não somente do teu currículo, mas assim, da tua forma de falar, você demonstrou o quanto você é uma pessoa simpática. E espero que essa simpatia mostrada a teu currículo, você consiga vencer os desafios que tem aí gigante pela frente no IPMT. Eu já chamei uma audiência pública nessa casa por dia 6 de abril. Gostaria de contar com a tua presença. A Nataline sempre está presente, técnica, sempre defendeu com unhas e gatos, é uma mulher incrível que sabe, tem conhecimento de tudo do IPMT, sempre nos colocamos assim, ela sempre se colocou à disposição de todos dessa casa. Nós temos, doutor, a proposta de emenda à Lei Orgânica 1 de 2028, que trata da alteração da idade de aposentadoria dos servidores municipais. Temos o projeto de lei complementar 3 de 2022, que dispõe sobre a alteração da taxa de administração de IPMT. Temos o projeto de lei ordinária 9 de 2022, que trata da implementação do regime de previdência complementar para os servidores públicos municipais. E, por último,
o projeto de lei complementar 2 de 2022, que consolida a legislação sobre o regime próprio de previdência social do município. Pergunta 1. Mesmo como Conselho Fiscal, vocês foram ouvidos sobre todos esses projetos? Vocês tiveram alguma participação? Complemento, agora não sei se foi o vereador Alberto, acho que foi o vereador Serginho, que roubou a minha frase. Isso vai sanar todos isso aqui vai sanar, vai ser a salvação do IPMT? Né? Isso aqui resolve todos os problemas do IPMT? Enquanto membro, o senhor é ciente de que o CRP só é emitido judicialmente? A necessidade de mais acesso e transparência na tramitação dos processos de aposentadoria. O senhor teria algum projeto de que esses processos de aposentadoria pudessem ser colocados no site de transparência para que as pessoas pudessem ter mais clareza nos processos de aposentadoria de cada servidor? Nós fizemos uma indicação, porque nós não podemos criar obrigação, mas que se tivesse um aplicativo onde as pessoas, onde o servidor, não a população, mas o servidor pudesse acompanhar esse processo seu de aposentadoria. Nós fizemos essa indicação para casa e foi feito, o senhor tem algum conhecimento de um estudo técnico chamado Estudo de Solvência para indicar as saídas para o IPMT? No mais, tirando a brincadeira, pelo seu currículo, pela pessoa que o senhor se demonstrou, tenha meu voto favorável. Desejo-lhe sucesso, conte com essa casa, conte com esse vereador, para que possamos juntos fazer o que é melhor para o servidor. Eu sou fundo de garantia, né? Então, eu sou INSS, sou INSS, minha aposentadoria é outra, né? Então, seria fácil para nós, né? Mas não, como alguém colocou nessa casa, né, que os velhinhos que estão lá, se hoje acabar o IPMT, foi o Alberto, IPMT, né? Como que eles farão? Até se resolver, colocar-se uma lei, aprovar-se essa lei, passa-se 2, 3 meses, e aí? Vão sobreviver com 2, 3 meses com o quê? Então é a responsabilidade dessa casa debruçarmos por isso a audiência pública, para nós debatermos sobre essas leis do Instituto de Previdência que está nessa casa. Desejo uma boa sorte mais uma vez, senhor presidente, são essas minhas considerações. Vereador Marcelo Macedo. Senhor presidente, nobres pares, vocês que nos assistem pela TV Câmara, gostaria de cumprimentar o Dr. Anderson. Seja bem-vindo a esta casa. O que era para ser uma sabatina virou um bate-papo, da maneira tranquila, da maneira positiva como o senhor se colocou, apresentou. Precisamos fazer do limão à limonada. O problema está aí. O problema existe. Todos os nobres colegas aqui já se posicionaram e questionaram. Não foi da noite para o dia que o IPMT chegou nessa situação. Muito me preocupa a situação em relação principalmente aos inativos, aqueles que eu tenho repetido ainda de forma insistente, não tem mais aquela força de trabalho como os que estão aí trabalhando, que podem se socorrer de um novo instituto, de uma previdência privada. Hoje é desejar boa sorte, sucesso e conte conosco. Eu acho que nós vamos ter que fazer um trabalho conjunto, sair do campo da especulação e entrar no campo da ação, fazer justiça ao presidente Gobo, que deixa o Instituto e que, como a vereadora Thalita muito bem colocou, tomou providências judiciais em relação à antiga gestão. Cabe à justiça decidir o que é certo ou não, mas ele se eximiu dessa responsabilidade
reportando fatos ocorridos e encontrados na gestão. Como muito bem colocado pelo Serginho, cabe sim uma auditoria, mas para gestões e não para uma única gestão. O servidor inativo tem questionado muito a questão da reforma previdenciária, do aumento da alíquota de 11 para 14, isso já foi discutido, explicado. Nós temos um desequilíbrio atuarial enorme e o que nós queremos é sim que o Executivo, a Unital, que são aí os grandes pagadores, que socorram o Instituto da maneira correta, para que não seja novamente um sumidouro de dinheiro público. Nós precisamos gerar ativos, gerar receita e criar condições para que a gente tenha essa sobrevida e façamos um plano de recuperação do Instituto. O Instituto é grande, Taubaté é grande, os servidores estão aí, merecem todo o nosso esforço para que a gente chegue a uma solução para esse problema. Anderson, seja bem-vindo a essa casa mais uma vez e parabéns aí por ter aceito esse desafio. Senhor presidente, eram essas as minhas considerações. Obrigado, vereador Marcelo. Senhor Anderson, se o senhor quiser responder. Primeiro a pergunta do vereador Bob, Serginho, Barreto, Thalita, Diego, Elise e Dentinho. Bom, estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tudo certo? Obrigado. Vou me permitir iniciar justamente até pelo vereador Carbone, que quase que não fez nenhuma questão, mas ele colocou uma coisa que o grande problema do Instituto hoje seria o déficit atuarial. E eu vou além. O problema do Instituto hoje começa, o buraco é mais embaixo. Começa com déficit financeiro. Na minha fala, eu coloquei que eu vou procurar não ser muito prolixo aqui, talvez fazê-los entender, é redundante, os senhores entendem muito bem a situação que está, o Instituto, mas aqueles que nos ouvem e nos veem nesse momento, né? Eu comparo o Instituto de Previdência de Taubaté com uma casa, né? Se a gente gasta mais do que ganha, o negócio começa errado. E de onde que vem esse dinheiro? Como é que a gente ofere salário? Você só tem o seu salário? De onde que vem o teu dinheiro? Qual é a origem disso? E quanto você vai gastar? Então, hoje, o déficit mensal do Instituto, e os números são de janeiro, tem uma série de planilhas aqui, mas, sinceramente, não vou ficar me atendo a números, até porque a Nataline, né, como diretora do Instituto, pode falar até muito melhor do que eu a respeito, né? E isso vai ser objeto, claro, até mesmo da audiência pública que nós vamos ter aqui. Hoje o déficit é de 5.127.881, déficit mensal. Ou seja, a receita de contribuições de 10.490.000, esses números são de janeiro, e gasta-se 15.618.000. Mas de onde que vem essa receita do IPMT? Né? Ou seja, vem da contribuição, e eu vou chamar de nossos segurados, sejam os inativos ou os ativos. Vem do patronal, dos aportes e das aplicações que são feitas. Então, já até também, usando um pouco, embora não tenha feito nenhuma questão, da vereadora Vivi,
Só o MacGyver não dá jeito. É o MacGyver Plus. Por quê? O IPMT, embora seja uma autarquia e tenha a sua autonomia, ela não pode ter ingerência sobre o Poder Executivo e nem mesmo sobre o Poder Legislativo. Ao longo dos anos, não só o IPMT padece de um mal e o IPMT sangra, porque o IPMT é um instituto antigo. Nós somos de 1964. E isso impacta diretamente nas condições que hoje o Instituto se encontra. E me perdoem os vereadores, e por favor até me interrompam se eu não, de alguma maneira, estou fazendo uma explanação geral e depois vou me ater às questões propriamente dito, mas precisa ser feito dessa forma. Hoje em dia nós temos no país, nós temos aí 5.596 entes federados. RPPS nós temos 2.127, são municípios, e os estados, Distrito Federal, são 27. Desses 2.127, não chega a 10% aqueles que estão com equilíbrio do ponto de vista atuarial. Todos são deficitários, talvez por conta até que o nobre vereador falou, do modelo implementado. E quanto mais antigo o instituto, pior é. Vamos exemplificar para a população, que nos ouve aqui, como eu falei, a respeito de gestão de planos de saúde. Uma diferença muito clara que existe entre um plano de saúde odontológico e um plano de saúde médico é que nós, por vezes, fazemos um plano médico e a gente tem medo do quê? Do custo hospitalar. Mas normalmente nós não vamos diretamente ao médico, vamos ao médico o tempo inteiro. Ou seja, a sinistralidade é muito baixa. E como é que o plano de saúde ganha dinheiro nisso? Ganha com aquele que paga e não utiliza o sistema. Já no plano odontológico, você faz o plano odontológico, no outro dia você vai até o dentista. Eu quero fazer tudo, viu? Se não houver uma carência, você quebra o plano odontológico. E o que acontece hoje no Instituto de Taubaté? O período farto, onde havia capitalização, a gente só recebia essa contribuição, seja patronal ou dos segurados, e a gente tinha pouquíssimos inativos e pensionistas, já passou. E isso ficou num passado um tanto quanto distante, onde não se havia preocupação, e Taubaté não é mosca branca, não é o único que está nessa situação, tá? Em que não havia cálculo atuarial, em que simplesmente era um benefício você ser aposentado, era um servidor, a aposentadoria é um benefício, tá? Mas não se pensava que essa massa estava crescendo e que um dia teria também o direito aos seus benefícios. Então, hoje, nós temos aí 2.262 aposentados, pensionistas 680, para um total geral de 2.942, aproximadamente 3.000 aposentados e pensionistas. A pergunta é, para quantos servidores? 6.000 e alguma coisa. Uma relação de 2 para 1. Não há matemática no mundo que suporte isso. E a matemática, não vou utilizar o termo conta de padaria nesse momento, ou até vou utilizar. Utilizou a conta de padaria e o dono da padaria está aqui. A questão é 11 mais 22, 11 mais 33. Mas eu quero receber 100% lá no futuro. Como é que se faz isso? Mediante aplicações financeiras, obviamente, o bolo tem que crescer. Mas nesse momento, inclusive, do país, é possível o bolo crescer com essas taxas de aplicação atualmente? Difícil. Bom, vou voltar um pouquinho.
Então, de onde o IPMT tira o teu dinheiro, né? O dinheiro para pagar nossos pensionistas, nossos aposentados. Os 14% estão postos, isso? Hoje os 22%, que tomara que vire 28%, né? Do patronal. Agora, e os aportes? Por 2 vezes, alguns dos senhores estavam aqui, outros não, e volto a falar. Não estou aqui para criticá-los, para quem votou a favor, quem votou contra. Existiam condições aqui à época, política é a arte do possível, não é isso? Nem sempre dá para a gente fazer tudo que a gente deseja, mas por 2 vezes esses aportes foram diminuídos. E teve um impacto fenomenal no déficit atuarial do IPMT. Ou seja, se não houver um trabalho em conjunto do Poder Executivo, dessa Casa de Leis, do IPMT e dos segurados, entendendo que ele faz parte de um sistema maior e que ele precisa contribuir, sim, não há solução possível. Se não houver sinergia nesse trabalho, não há solução possível. Não tem mágica. De onde mais se dá para tirar dinheiro, né? Já respondendo um dos vereadores, qual seria o plano? No meu único encontro com o prefeito, eu falei: prefeito, a gente tem dinheiro vindo disso, disso e disso, né? E de parcelamentos feitos pelo Unital, já respondendo um dos vereadores, né? O Unital está fazendo os pagamentos. O prefeito hoje, desde que assumiu, não há nenhum tipo de atraso, tá? Dessa gestão não há nenhum tipo de atraso, ponto. Isso tem que ser dito, e é fato, porque os números estão aí. E ele me perguntou algo que, né, grosso modo, os senhores vereadores também me perguntaram: qual é a tua ideia? Além disso, você tem mais alguma ideia além disso? Porque isso é posto. O IPMT não tem margem para fazer mágica. Se eu quiser pegar, quando eu digo eu, o presidente, junto ao conselho, e aprovar, olha, o que está, e eu vou falar, né, o português, claro, o que está dando mais dinheiro no mercado? Vamos aplicar em Bitcoin. Pode? Não pode. Não pode. Existem restrições, existem controles muito grandes do Tribunal de Contas, da Secretaria de Previdência, onde simplesmente o IPMT não pode pegar esse dinheiro, simplesmente, olha, eu vou aplicar em corrida de cavalo. Não dá, não pode, responde por isso. Outra, os fundos em que são aplicados, você tem percentual em cada fundo para que você não privilegie determinados fundos. Então, os controles que são feitos sobre esse dinheiro que está sobre a responsabilidade do IPMT são muito grandes. A margem de manobra que tem para fazer isso virar mais dinheiro, a não ser aquele já determinado, é mínima. Mas como é que a gente pode fazer dinheiro? Como é que essa casa pode ajudar o IPMT a fazer dinheiro? Talvez voltando uma lei de novos aportes. Hã? Jesus. Sim? Cuidado que a imprensa amanhã publica o senhor já. Certo? Hã? Será que esses aportes hoje são suficientes? Não são. Não são. Então, a Casa Legislativa, independente de qual Casa Legislativa, tá? Ela tem que contribuir com isso. A discussão em relação à alteração da Previdência, né, nessa nova Previdência, que vai ser aqui no dia 6, nós temos uma audiência pública, e eu acho isso fantástico, fundamental. Esse pleno tem que estar cheio. Os vários atores que participam disso têm que estar presentes, tem que ter voz. Não basta só estar presente, tem que ter voz. Mas tem que entender que ele faz parte de um sistema. É do ser humano. Quem não quer ganhar muito, trabalhar pouco?
Talvez, é do ser humano. E está de férias e vou aposentar o mais rápido possível com 30 anos. Isso é possível? Não. E eu vou agora me dirigir aos servidores. Uma das coisas que eu mais faço no direito são processos relacionados ao direito internacional, são processos de nacionalidade portuguesa. Eu tive algumas vezes em Portugal. E me surpreendeu, uma das vezes, quando eu estava no metrô na cidade do Porto, e só tinha um poste. E as pessoas passando, pegavam um cartão, passavam, era um poste, não tinha catraca, não tinha nada. E eu fiquei uns 10 minutos olhando, e as pessoas passavam o postinho, e tinha um guarda. Eu falei para ele, as pessoas pagam, todos pagam. As pessoas pagam. Eu falei, mas por que pagam? Assim, pagam por duas coisas. Primeiro, porque se a hora que o senhor entrar no trem, o senhor vai ver que tem lá, que se entrar um fiscal e aquilo não tiver no cartão dele debitado, vai ter uma multa pesada. Mas principalmente pagam porque eles sabem que para o sistema funcionar ele tem que pagar. Não existe almoço grátis. Não é isso? Então, para o sistema funcionar, o servidor vai ter que contribuir. Quanto vai ter que contribuir? Em que condições que vai ter que contribuir? Isso essa casa vai discutir no dia 6. Se essa reforma tem que ser aprovada dessa maneira, e já respondendo um dos vereadores, sim, nós participamos. Isso tudo está registrado em ata. Alguns conselheiros votaram cabalmente dentro do que dessa proposta que foi enviada para cá. E um adendo, o IPMT somente foi chamado à baila porque essa iniciativa é do Executivo, não é do Instituto. É que como o Instituto tem pessoas capazes, olha, vamos auxiliar o Executivo a enviar, mas a competência é do Executivo para enviar isso para cá. Não é? Em alguns pontos dessa reforma eu me posicionei contra, eu tenho minha posição. Houve uma desconstitucionalização, palavra difícil, né? Mas o que acontece? O município, os estados podem fazer, até a página 5, a reforma que bem entenderem. Se os senhores quiserem desidratar essa reforma que foi proposta aqui, é uma condição. Mas tem consequências. Isso é matemática. Isso são cálculos. Não tem como fugir. Nessa conversa que eu tive com o prefeito, eu falei, bom, como é que nós vamos, entre aspas, né? Senão daqui a pouco eu vou responder aqui já antes, como é que nós vamos fazer dinheiro? Com máquina? Não, não dá. Vamos imprimir? Também não dá, não é isso? Mas tem alguns pontos que dá para fazer. A gente pode se habilitar em créditos da dívida ativa, por exemplo, que o município tem a receber? Sim. Mas eu dependo do executar. Não, isso aqui é meu, isso aqui você não mexe. Isso é. Rodoviária velha. Foi uma ideia que eu dei para o prefeito. A quem pertence aquilo? Como aquilo é explorado? O senhor pode, de alguma forma, fazer um estudo, ou se isso é viável, e passar isso para o IPMT? Eu quero. Eu quero explorar aluguéis, eu quero, de alguma maneira, que a iniciativa privada me pague aquilo lá e esse dinheiro seja vertido para o IPMT. É uma ideia. Tem algum terreno da prefeitura que, de repente, tem alguma empresa aí pensando em montar um mini shopping? Um prédio comercial? Eu quero esses aluguéis, sem problema nenhum. São formas de conseguir receita. A outra forma é, de novo, a contribuição do servidor, a contribuição patronal,
e os famosos aportes, e mais as dívidas, né, que estão sendo pagas para e passo, e mais aquilo que a gente tem aplicado no mercado. Teto, então, mas isso tá dentro do projeto de reforma. E aí vem a previdência complementar, que soluciona pelo menos parte desse problema. Bom, falei, vamos ficar aqui até 10 horas, mas vamos lá. Ao vereador Bob, agora eu vou para e passo aqui. Como é que está a situação do IPMT? O déficit começa justamente pelo déficit financeiro, e ninguém começa a construir casa pelo telhado. A princípio, a gente tem que pensar no futuro, nesse déficit atuarial, perfeitamente, mas hoje precisa parar de sangrar. E está sangrando 5 milhões por mês. Como é que faz para parar de sangrar isso? Vamos trabalhar junto ao prefeito. A aprovação, de repente, dessa reforma da Previdência, da maneira como está, os senhores vão decidir. Tem pontos, eu acho que não dá para fugir. Talvez tenha alguma margem para trabalhar. Pontos polêmicos, pontos que são poucos polêmicos e estão postos, né? Assim como foi feito para o regime geral. Olha, é assim. Estamos vivendo mais, né? Muito embora números do IPEA do mês passado, né, foi até surpreendente, a pandemia, segundo estudos do IPEA, diminuiu em torno de 4,4 anos a expectativa de vida do brasileiro. De 76,2, se não me engano, foi para 72 e alguma coisa. É ótimo o PMT? Talvez para as pessoas é péssimo. A gente quer viver mais, a gente quer aproveitar esse mundo que Deus nos deu aí, não é isso? Mas de forma digna, né? De forma digna, podendo viver e não sobreviver. Né? Auditoria, perfeito. E aí nós temos uma questão a ser colocada. Falei para vocês que o IPMT é de 1964. O que nós temos lá informatizado e que com propriedade é possível dar respostas fidedignas é de 2012 para cá. 2012 para trás é um mar de papéis. Um mar de papéis. Pode ter coisa errada lá para trás? Sim. Grosso modo, ouvi que antanho, né, na década de 90, o conselho era lá para tomar café e carimbar a aposentadoria. Não se trabalha dessa maneira. Estou lá desde o vereador Diego saiu um pouquinho. Estou lá desde 2019 e posso afirmar aos senhores que de 2019 para cá, enquanto eu estive lá, todos os conselheiros nós liamos sim. E quantas vezes a Nataline ou mesmo o Gobo olhava para mim e falava: de novo, Anderson, pedir vista? Vou levar para casa. Por quê? Nós temos ali em torno de 3 horas, um pouco mais de reunião. E alguns processos, eu falei, esse não. Aqui. Sem olhar o nome, tá? Olhar sim o conteúdo. Peraí que esse aqui eu preciso ver com mais carinho. Peraí que tem coisa aqui. Né? Então sim, nós temos acesso a isso. A auditoria, o IPMT estará aberto, completamente aberto a qualquer informação, mas essas, volto a repetir, qualquer informação anterior a 2012, muito difícil que se consiga. Muito difícil. Os papéis estão lá? Estão. Conversei de antemão até com a Nataline, e sou um fã, embora
seja um pouco dinossáurico, né? Sou fã de tecnologia, embora não entenda tanto, ou pouco entendo. Temos que digitalizar aquilo tudo, temos que dar acesso maior. Eu sei que nós temos coletores, sei que nós temos professor PhD da Unital. Os dois têm que ter o mesmo acesso e têm que entender o que está acontecendo ali. Então o IPMT estará aberto, assim, eu não sei mexer nisso, eu não estou entendendo o que é isso aí. Ele tem todo o direito de saber, e se não souber, alguém ali para ensinar. Tem que enxergar. Como é que está o processo dele? Ah, mas está muito demorado. Posso dizer aos senhores o seguinte, ali no IPMT, eu falo aquela moçada, porque é uma moçada que trabalha ali. Primeiro, tem um conhecimento técnico extraordinário. Segundo, estão batendo escanteio e cabeceando. Temos falta de servidores para dar vazão à quantidade de processos que são analisados? Sim. Média por ano, mais de 200 aposentados. Mais de 200 processos. Isso é muito. Isso é muita coisa. Tá? Para ver para e passo se tudo aquilo realmente está correto, se aquele servidor tem o direito, se os valores estão corretos e aprovação. Mas a informatização é necessária, não há como. E o acesso, né? Terceirizações. A que uma prefeitura se presta? Ela é um balcão de serviços, não é isso? Nós pagamos nossos impostos e queremos de alguma maneira, nós queremos ser bem entendidos pelo dentista, pelo médico. Previdência é um direito fundamental, né? Diferente do que muitos pensam, não está no artigo 5º da Constituição, mas sim no 6º. É um direito que tem que ser garantido, assim como saúde. É um direito de todos, um dever do Estado, não é isso? E a Previdência também, mas esse Estado tem que colaborar. Não tem que ter a contrapartida somente do servidor. Então, esse Estado tem que colaborar. Quem? E olha o que eu chamo de Estado? O Executivo e o Legislativo. Tem que haver essa sinergia para que a gente tenha receita, senão não funciona. E as terceirizações, creio que não seja, num primeiro momento, óbvio, né? Essa ingerência do IPMT sobre o Poder Executivo. O prefeito tem toda a liberalidade, a faculdade de fazer o que ele entende como melhor, como prestação de serviços para essa população taubatiana. Né? Então, se de repente, olha, o serviço X não está funcionando, não tem os servidores capacitados para tal. Ele tem duas saídas. Uma OS, é um caso, uma terceirização, ou concurso público. Por óbvio, se for uma terceirizada, vai contribuir com o regime geral. O PMT chora. Queremos dinheiro, não é isso? Queremos receita. Como o senhor vereador, não lembro, falou dos professores, né? O professor Carbone, o vereador Carbone, né? Por que tantos CLTistas assim, como professores? O que a Constituição Federal diz a respeito? O que a lei orgânica do município diz? Regime de contratação única e estatutário, não é isso? Está na 90 lá, não é isso? Na 090. Ah, mas eu contrato porque houve uma emergência, né? Aliás, até o termo talvez esteja um pouco equivocado, né? Talvez devesse usar o termo urgência e não emergência. Só que até quando? Até quando Deus quiser. Não, se houve a cessação desse evento, concurso público. Lei de responsabilidade fiscal, tem que ser respeitada e isso não se discute. Isso não se discute.
não é? Unital está pagando. O sistema, né? Já estou aqui até no vereador Alberto, né? O sistema é um sistema de contribuição solidária. Então, como eu falei, esse servidor tem que entender que ele não tem como. Ele vai ter que contribuir, sim. E enquanto aposentado, né, a reforma traz isso, que vai ser um ponto, creio que polêmico aqui. E aí, se contribui até então acima do teto da Previdência, tudo aquilo que ultrapassa o teto da Previdência. E agora, com essa nova reforma, contribui-se acima de um salário mínimo, mesmo os inativos e pensionistas. Minha mãe é servidora do Estado, aposentada. O primeiro mês que veio descontado dela, um percentual, não, vou manter o decoro aqui, né? Mas a velha ficou daquele jeito, né? Porque faz falta, mas talvez seja melhor algum sistema do que sistema nenhum. Impacto, e a gente tem 3 saídas, nós temos 3 saídas. Deixa como está. E aí eu diria que é um Titanic em direção ao iceberg. Faz a reforma necessária. Uma última proposta, que já foi colocada, e eu perguntei se o prefeito há essa intencionalidade, e a resposta foi cabal, a resposta foi não. Qual a intencionalidade? Há intencionalidade de extinção do IPMT? Não. É uma terceira via? Sim. Mas o que eu diria com a extinção do IPMT? Não sou atuário, mas já fui estudar isso. É o que há de mais caro para o município. É o que vai ferir, arredondando, segundo números do IBGE, 320 mil munícipes. É o que há de pior. E aí, quem me ouve agora pela internet, pode procurar um atuário, se for o caso, para ver se eu estou falando besteira aqui. Faça o cálculo. Ou peça para um atuário fazer o cálculo. O que há de pior, o que há de mais caro para o município é a projeção de uma eventual extinção do IPMT. O que é mais barato? Fazer a reforma. São números, isso é matemática. Qual o problema principal problema do IPMT? Está faltando dinheiro. Está faltando. A nossa massa de segurados está nessa situação de 2 para 1. Com um adendo. Há institutos que valem a pena ser extintos? Sim. Quais? Aqueles que são muito novos, que têm muito dinheiro em caixa e que têm poucos pensionistas e que têm poucos aposentados. Esse, no longo prazo, segundo atuários que eu tive acesso, vale a pena. Até vale a pena. É mais barato. Mas com a nossa massa e com os anos que nós temos, 1964, pessoal. Essa proposta é suficiente? Fazer a reforma só, respondendo também diretamente ao vereador Diego, né? Estamos cansados. Vereador, só um adendo, o senhor não estava aqui no momento, sou etepiano também. Tá? Aprendi muita coisa lá, né? Muito mesmo. Me formou como homem, exatamente, né? Pois é. Essa proposta é suficiente?
Não. Há um dinamismo muito grande disso tudo. Olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos votar leis aqui que vão aumentar o aporte, não é isso? Assim espero. Né? Vamos fazer a reforma da maneira como está e os problemas estão resolvidos. Diminui o déficit atuarial? Sim. Diminui o déficit financeiro? Sim. Tem superávit, inclusive financeiro, que esse é o mais importante. Talvez num primeiro momento é o nosso dia a dia, é o seguinte, conseguimos pagar e sobrou alguma coisa. Para quê? Para aplicar. Então a diminuição dos aportes, o não pagamento, né, do patronal, fere de morte o IPMT, eu não diria de morte exatamente, mas sangra o IPMT por todas as vias. Ou seja, eu não tenho capital suficiente para pagar, para honrar o meu pagamento, ou seja, eu tenho que tirar isso de onde? Da minha aplicação. Eu tiro, estou deixando de ganhar, e aquilo que era para eu receber, eu não recebo. O vereador Vivi, o MacGyver, eu sei que ele faz dinheiro com chiclete, mas não dá. Não dá. Não é? Agora, o que houve? O vereador Carbono está... Onde é que esse dinheiro foi aplicado? Por que foi aplicado? Pela gestão XYZ? Opa, cabe essa casa. Vamos ver o que aconteceu. Porque, houve algum problema, mas aí o IPMT não tem condição, não tem ingerência sobre o Poder Executivo. Respondendo também a questão a respeito do... Mas o IPMT não fez nada? Não, foi proposta uma ação. Não é isso? Foi proposta uma ação. Mas demorou um pouco para propor essa ação? Não é isso? Já há essa indagação. Então, como é que eu respondo isso? Mais uma vez, política é a arte do possível. Então, a hora que você liga para quem de direito, tá? E o Conselho votou a favor disso, inclusive eu. E o Dr. Gobo também fez o possível para fazer o quê? Olha, não precisa nem falar que há uma dívida, né? Esse mês não foi pago, como é que vai fazer? Não, segura, peraí, vem cá, vamos fazer reunião, a gente vai pagar isso e tal, segura aí. Tá bom. Olha, e isso tudo está documentado, existem ofícios. Próximo mês, também não pagou. Olha, não pagou. E a nossa reunião? Não, esse mês vai sair. Esse mês, aliás, eu vou até aí. Assim foi. Até um momento, não dá mais. O IPMT tem, assim como as agências, né? A ANS, a ANEEL, né? O presidente, uma independência do Poder Executivo, e serve para isso. Para quê? Para não ter medo do prefeito, não é isso? Para chegar lá e falar, olha, poxa, eu sou advogado, né? Tem o famoso LIMP, né? Os princípios do direito administrativo, não é isso? Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, né? E aí? E eu entendo também que tem questões do bom convívio, tem questões políticas também, falo, prefeito, e aí? Né? Ou atrasa um dia e vamos judicializar e acabou. Se não houver essa sinergia, não funciona. Diálogo sempre melhor. Sempre melhor. Agora, há que se ter um limite. Há que se ter um limite. Não é? Reforma, correções. Merece, ao meu ver, acho que, né, estarei presente sem dúvida alguma aqui no dia 6. Salvo engano, tem outras propostas já protocoladas de outras audiências. Não sei se só essa audiência vai ser suficiente. Não é isso?
Não sei se há intencionalidade de fazer mais do que uma, porque são muitos assuntos a serem discutidos. Aqui, 45 páginas. Né? Analisar artigo por artigo. Muito do que está aqui não vai ter muita discussão, porque é necessário, embora vá doer. Embora vá doer. E algumas coisas, talvez sim, falar, dá para mexer aqui, dá para apertar um pouco aqui. Agora, sem dúvida alguma, qualquer alteração aqui, no sentido de que, olha, isso aqui está apertando demais o servidor, vai ter um impacto financeiro no IPMT. Vai entrar menos dinheiro, e aí é fato. Né? Responsabilização jurídica, a vereadora Thalita perguntou. Questão dos aportes, eu não sei se todos têm conhecimento, esses aportes, eles não podem ser mexidos, tá? Durante 5 anos. Então, por isso que se fala que nós temos aí, né, em 10 meses ou um pouco menos, o IPMT não tem mais dinheiro. Não é bem isso. Esses aportes, depois tem que verificar o quanto nós temos lá de valores aplicados e vamos ter que retirar de lá. E por isso essas ideias, de repente, de receitas, o quanto antes elas puderem ser, o IPMT puder ser contemplado com isso, melhor. A conversa, óbvio, né, com a Unital, e é uma coisa que, se os senhores referendarem o meu nome, pretendo fazer, é essa questão da comunicação. O IPMT estará aberto. Nós estamos agora lá, né, que uma dúvida que ninguém perguntou, mas eu vou me antecipar aqui. O IPMT está mal, mas fez um prédio de R$1 milhão, não é isso? Esse projeto, pessoal, é de 2016. E vou falar, as reuniões onde nós fazíamos, as reuniões do conselho, o dia que chovia, eu estava quase aposentando, talvez, por ficar embaixo do teto até um dia que ele caiu. A sorte que não machucou ninguém, porque o prédio estava em condições lastimáveis, isso é fato. Mas esse processo foi muito bem conduzido, mas é um processo de 2016. E hoje nós temos um espaço lá para quê? Para receber, para dar atenção, para mostrar como é que é, para ensinar, o seu processo está assim, 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 assado. Está demorando por isso ou não está demorando? Isso eu faço questão absoluta de estar recebendo os segurados lá. De fazê-los entender o que está acontecendo. Foi feito algum estudo a respeito dos 14%. O IPMT, ele tem o auxílio de uma consultoria chamada ABCprev, tá? E por vezes essa consultoria foi, desculpa o pleonasmo, foi consultada, né? E também nós temos um atuário, tá? Então sim, foi feito um estudo do porquê, mas era muito claro, a 103 trouxe isso no bojo. Tem déficit atuarial? 14%, ponto. Então, algumas coisas, né, alguns artigos, inclusive, da 103, são de aplicação imediata, né? E não há como, embora tenha havido desconstitucionalização, os estados e municípios têm que cumprir por ser comando federal. Outros artigos podem ser alterados. Então, o conselho foi ouvido, vereador. Isso vai sanar os problemas, vai mitigar os problemas, vai minimizar os problemas. A questão da informatização precisa ser feita, né, do acompanhamento dos processos que o senhor colocou, né? Estudos de solvência está ligado diretamente ao déficit atuarial. Se a gente for fazer, como é que são feitos esses cálculos? Esses cálculos são tenebrosos. A hora que a gente pega, como é que vai estar o IPMT daqui a 35 anos? Né, que tem alguns institutos que fazem para 75 anos, porque isso tem que ser calculado. Então, chega na casa de bilhão.
E como é que a gente resolve esse problema? Da mesma maneira, trabalhando em sinergia. O Executivo, o Legislativo, o IPMT e os servidores. Eu entendo que ninguém gosta de contribuir. Mas para o metrô funcionar, você vai ter que passar seu papelzinho lá, você vai ter que pagar. Não tem jeito. E os desafios, não esqueci, da complexidade que é trabalhar com idosos, né? Porque a grande massa ali realmente são idosos. Nós temos alguns servidores ali que estão aposentados, agora mudou o nome, não é mais invalidez, é incapacidade permanente, né? Mas a massa é de idosos. E uma massa que, oriundo do DOP, né? Como eu falei, nós temos o PhD e nós temos o pessoal do DOP. E por vezes esses senhores, eles querem só uma coisa, além de entender. Atenção. Atenção. Doutor, né? Eles chegam lá, todo mundo é doutor, né? Por que está acontecendo isso aqui? Para mim faz diferença esses R$10 aqui. Por que o mês passado veio isso e agora esse mês está vendo isso? Porque esse aqui é o leite, esse aqui é o pão. Talvez para alguns não faça, mas para muitos ali faz diferença. E como é que eu acho que você soluciona, ou pelo menos consegue conversar com essa população? Vem cá, vou te atender. Nossa, mas eu vou ser atendido pelo... Grande coisa, né? Presidente, vai. Você vai falar com o presidente. Tá aqui, ó. O senhor entendeu? Ele tem que sair dali entendendo o que está acontecendo. E o senhor entendeu porque o senhor... Mas eu não queria contribuir. Se o senhor não contribuir, o teu companheiro ele também não vai receber. Ah, é assim que funciona? É. Mas eu estou aposentado, eu já contribuí minha vida inteira. Mas precisa continuar contribuindo. Mesmo eu aposentado... E aí, fazendo analogias, e aí você dando exemplos, como eu fiz a minha vida toda, com dente. E na questão jurídica, e em alguns trabalhos jurídicos também. Eu acho que funciona bem. É dessa maneira que... então agora eu entendi. Não sei se eu respondi a todos, eu creio que sim, eu fui fazendo para e passo aqui, mas se faltou, me indaguem novamente sem problemas, por favor. Iniciamos agora o processo de votação, que será secreta. Os vereadores que aprovam o nome do senhor Anderson Carlos Barbosa, conselheiro indicado pelo prefeito municipal para ocupar o cargo de presidente do Instituto de Previdência do município de Taubaté, deverão assinalar sim. Já os vereadores que não aprovam o nome do indicado para presidir o IPMT deverão assinalar não. Tendo em vista que a lei orgânica e o regimento interno determinam que o presidente da Câmara Municipal só vota em deliberações que exigem 2/3 dos votos, nesse caso, a indicação será aprovada com a maioria simples. O presidente não votará, havendo igualdade de votos. Sim e não. Considera-se aqui a indicação não obteve a maioria simples, portanto, não será aprovada. Em outras palavras, não existe empate. Vamos à votação e a indicação. Mesa, a favor, abrir aí a votação. Está aberta a votação.
Mesa, por gentileza. Indicação do prefeito à presidência do IPMT, prefeito municipal, aprovado. A Câmara Municipal de Taubaté aprova o nome do senhor Anderson Carlos Barbosa, conselheiro indicado pelo prefeito municipal para ocupar o cargo de presidente do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada essa sessão. Boa tarde a todos.